Já comigo aqui no estúdio, o vereador Lucas Sanches, do PP. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todo o público aqui que está nos acompanhando. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, eu estou dizendo aqui que eu sempre acompanhei o seu programa como telespectador, como ouvinte. Então, para mim é um prazer agora estar participando agora aqui. Tá certo. É o mais jovem vereador da atual legislatura, né? Da atual legislatura, eu sou o mais jovem. Vamos acompanhar depois para ver se é o da história, né? Tava essa dúvida. Nós estamos em dúvida se o Lucas Sanches é o mais jovem da história, porque eu acho que eu lembro do Vitor Veronese e do Guti. O Guti acho que tem a sua idade também, né? O Guti tinha minha idade, eu não sei Tinha se tem alguma 24 anos diferença quando por foi mês. eleito vereador. Vamos tentar saber. Eu vou consultar lá o cerimonial da Câmara. 18 horas e 14 minutos. Bom, vereador Lucas Sanches, como é que está esse início de mandato? 4 meses já se passaram. Muitos desafios, viu, Pedro? Muitas pessoas me perguntam se era o que eu esperava e realmente é. Eu estou sentindo falta das sessões presenciais, porque quando você chega lá no primeiro mandato, tudo é novidade lá dentro, você quer ter aquele contato, dialogar com vereadores, buscar junto a construção de projetos. Não que a sessão online impossibilita isso, mas a gente sabe que é diferente, né? Sessão ordinária mesmo não está tendo agora por conta da pandemia, está interrompida. Está tendo sessão só extraordinária uma vez por semana. Então a sessão online impossibilita que os projetos para a cidade avancem? Não. Tanto que o presidente tem sido assertivo e está dando bom andamento nas pautas. Você vê requerimentos sendo aprovados em uma velocidade extraordinária. Só que é diferente. Você precisa ele ter um contato com vereadores para fazer a construção do projeto. Os bastidores, até por conta de eu estar ali como oposição, é importante também. E eu estou sentindo um pouco falta disso. Mas, para mim, vem sendo uma surpresa, um desafio a cada dia. Bom, as sessões estão sendo virtuais às quartas-feiras, né? Sim. E, de certa maneira, até produtivas, né, vereador Lucas? E vários requerimentos e projetos estão sendo aprovados. Sim, como eu tinha dito aqui anteriormente, não adianta você fazer uma sessão, de repente, 3 vezes na semana, 10 vezes na semana, e o vereador não ter tempo, por exemplo, para fiscalizar um equipamento público, um serviço público, contrato, que para mim, ao meu ver, é a principal função de um vereador. Se você conseguir fazer isso com muita produtividade, em 1 dia, em 2 dias, em 3 dias, seja como for. Os projetos, os requerimentos estão sendo aprovados na Câmara em velocidade. Mesmo eu sendo oposição hoje ao governo Guti, eu não tenho tido uma prática de obstruir por obstruir lá dentro. Eu voto de acordo com as minhas convicções. Quando eu acho que o projeto é bom, eu voto a favor. Quando eu acho que o projeto é ruim, eu voto contra. Na criação dos cargos comissionados lá na Câmara de Vereadores, que muitas pessoas falam que não é recriação, outras não. Ali sim eu fui com o intuito de obstruir mesmo, por discordar e achar que o projeto é ruim. Mas eu não tenho tido essa prática em todas as sessões, Pedro. Vereador, estão perguntando aqui a sua opinião sobre essas nomeações de parentes e mais parentes na Prefeitura de Guarulhos. Bom, Pedro, muitas pessoas têm me mandado mensagem agora nos últimos dias, porque o que acontece? Todo mundo sabe que para você governar, você precisa fazer indicação, nomeação. Eu sou a favor desde que seja técnica a nomeação. Quando você nomeia um parente de um vereador ou um amigo, simplesmente por, seja base na Câmara, vote comigo e eu te dou os cargos, eu acho que isso não é um bom governo, um bom governante, ainda mais vindo dessa linha do Guti, né, prefeito Guti, que prometeu totalmente ao contrário na campanha. O prefeito Guti não foi o cara que falou assim, olha, eu vou dialogar com a Câmara, eu vou dialogar com quem concorda e com quem discorda de mim. Ele falou que era o cara que não trocava cargo por apoio, que ninguém conseguiu fazer isso ainda no país, Pedro. Para você governar, você precisa dialogar com quem concorda e com quem discorda. Então, a nomeação tem que ser técnica. A partir do momento que você nomeia parente de vereador, amigo de vereador, vizinho de vereador, só para falar assim, toma lá da cá, aí eu sou totalmente contra, cara. Não consigo compactuar com isso. Aliás, era uma das bandeiras do prefeito Guti em 2016, contra o fim do cabide de emprego, lembra disso? Você lembra, né? Lembra. E tá aí o Bolsonaro também, negociou com o Centrão, a verdade é essa, a política é assim mesmo, não tem jeito. Eu acho que as pessoas estão até cansando desse discurso já, Pedro. Não tem toma lá da cá, aí você acompanha os 50 dias de governo quando começa, aí você vê os próprios apoiadores falando, mas como que ele vai governar sem distribuir cargo? Como que ele vai nomear sem fazer indicação política? Então, uma coisa vale na campanha, outra coisa não vale depois de eleito. Muda completamente.
Então, quando eu falo de cargo de técnico, isso envolve confiança também. Lógico, a gente sabe que cargo comissionado são indicações políticas. E eu acho que ali a confiança junto com a pessoa técnica tem que andar lado a lado. Competência. Mas quando você oferece ali um cargo só para fazer uma composição, sem mérito nenhum, sem técnica nenhuma, só para ajudar, me ajuda que eu te ajudo, não tem como compactuar com isso. Eu só vou pedir uma parte do vereador Lucas Sanches. Tem pessoas me perguntando aqui o que eu achei das faixas do presidente Martello cumprimentando o Dia das Mães. Eu achei um erro. Simples assim. Se o Martello tivesse me consultado, eu falaria não. Isso para mim foi erro de algum assessor dele, lamentavelmente, que está com a mentalidade ainda dos anos 80, que colocava faixa em poste, em rua, né? Então, me desculpe, meu conselho não foi, com certeza que não foi. E se ele me perguntasse, eu falaria não. Não me sinto constrangido de criticar, não. Eu fico à vontade, viu? Bom, 18 horas. Vereador, o senhor já apresentou algum projeto de lei? Vários projetos de lei, viu, Pedro? Estatuto da desburocratização, isenção de ISS, IPTU para comércios, empresas aqui da cidade de Guarulhos. Eu tenho até orientado ali, dado minha opinião, claro, com muita humildade, para os vereadores, inclusive em tribuna, Pedro, para que a gente possa focar em projetos de combate à Covid. Eu apresentei inúmeros projetos na Câmara de Vereadores, vários com o intuito de combater o coronavírus aqui na cidade. Mas eu gostaria de que, por mais que o projeto não fosse meu, fosse dado prioridade nisso. O vereador Wellington Bezerra mesmo apresentou um projeto para multar quem furar a fila de vacina. Eu acho que esse projeto tem que ter prioridade, por exemplo, ter um melhor andamento. Multar, eu acho que tem que prender. Acho que ainda é pouco, né, Pedro? Lógico que é. Então, o cara assim, paga a multa e daí? Então, assim, eu prefiro que dê prioridade, por exemplo, em projetos que tenham combate à Covid, do que projetos meus, por exemplo, que não venham nesse direcionamento. Mas a maioria eu apresentei nesse sentido agora na pandemia. Você sabe o que aconteceu comigo? Eu estava numa fila de drive-thru, veio uma pessoa e furou a fila com o carro. Tá. Apareceu um agente de trânsito, por favor, retira o carro. Não vou tirar, então eu vou multar. Eu falei, pode multar. E mesmo assim ele ficou lá para tomar... Quem tem dinheiro não se importa com multa. Você pegou. O que é mais valioso, a vacina ou levar uma multa? Então a situação é outra. Sim. A situação é outra. Desculpe, eu tinha que... Até alguém me chamando de esquerdopata aqui, obrigado. Realmente eu não sou um cara de ultradireita não, viu, gente? Pode ter certeza disso, viu? Eu não apoio o que fizeram na comunidade Jacarezinho de jeito nenhum, tá certo? 18 horas e 21 minutos. Qual mais outro requerimento, vereador, que o senhor apresentou? A gente tem focado bastante também, Pedro, em fazer requerimentos voltados ao transporte público que a gente tem apresentado, questionando realmente o contrato com as empresas de ônibus dos últimos 30 anos, a nova concessão que foi aprovada agora. A gente tem aguardado as respostas da prefeitura, só que o que me causa estranheza, Pedro, é que muitas respostas de requerimento vêm totalmente sem embasamento nenhum, responde de qualquer jeito. O prefeito Guti, que pregou tanta transparência durante a campanha, não se preocupa em responder com clareza a pergunta de um vereador, um questionamento de um vereador. E é o que eu sempre digo, a principal função de um vereador, ao meu ver, é fiscalizar. Fiscalizar o dinheiro público, fiscalizar o equipamento público, os serviços, contratos. Então, se o prefeito hoje impede, atrapalha os meus questionamentos, sendo que são importantes para a elaboração de um projeto de lei, até mesmo para uma denúncia no Ministério Público, quem sabe, que um prefeito que não teme, um prefeito que se preocupa com a administração da cidade, se tiver ocorrendo algum erro em alguma secretaria que porventura ele não saiba, é importante que ele passe a saber. Só que o que me deixa triste também, Pedro, é que as sindicâncias, quando abre, geralmente através da Prefeitura de Guarulhos, infelizmente eu não vi nenhuma ainda ir para frente. Então, por um lado, eu fico feliz que a Câmara de Vereadores tenha aprovado com muita velocidade os requerimentos, até mesmo de quem é da oposição. Por outro lado, eu fico triste que a Prefeitura de Guarulhos não tem transparência nenhuma e fica tentando se esquivar ao máximo de todas as perguntas que a gente faz e questionamentos que a gente elabora. O que tem achado do presidente Martello na presidência da casa? Como a gente mesmo disse aqui referente aos requerimentos, aos projetos de leis,
tem sido aprovado com muita velocidade dentro da Câmara, né, Pedro? A gente estava falando agora há pouco sobre faixas, sobre coisas ultrapassadas, como essa, e era um pouco da minha preocupação quando eu entrei na Câmara. Pô, quem que vai ser o próximo presidente da Câmara? O Martelo é um cara que já vem, ao meu ver, desculpa até a forma das antigas, já vem muito tempo atrás, e eu até me impressionei, porque ele abre o diálogo comigo. A gente tem conversado, tem escutado e tem dado velocidade para aprovação de requerimentos, projetos. Óbvio que às vezes eu acabo discordando de algumas medidas, mas eu consegui aprovar até agora todos os requerimentos na Câmara, mesmo sendo da oposição. Então, assim, eu tenho minhas divergências, tem muita coisa que eu não concordo, mas como presidente eu acho que ele está conduzindo bem os trabalhos. Às vezes dá uma atropelada, eu dou um puxão de orelha mesmo, sendo mais novo, mas ele acaba voltando ali, a gente conversa e o requerimento acaba sendo aprovado. Eu me lembro que em janeiro o senhor estava com uma ideia, um pensamento de questionar o o ex-presidente da Câmara, o professor Jesus, que hoje é vice-prefeito. O senhor continua com essa ideia, não? Então, o que acontece, Pedro? Para quem está nos acompanhando, a gente fala sobre a nova sede da Câmara de Vereadores em Guarulhos. O que me deixou bem chateado com o vice-prefeito, professor Jesus, é que ele inaugurou a nova sede da Câmara, colocou toda uma plaquinha, por aí vai, e aí quando eu fui eleito, eu cheguei lá cheio de vontade de trabalhar, Pedro, e cadê o plenário? Cadê toda a estrutura? Não tinha nem internet. Então, quando fez a reunião com os novos vereadores para apresentar a nova sede da Câmara, eu fiz aquele questionamento, eu falei assim, a gente tem que sim chamar o professor Jesus para prestar esclarecimentos. A gente sabe que muitos políticos gostam de tirar fotinho, fazer vídeo, inaugurando obra para prestar esclarecimentos para o seu público, para o seu eleitorado. Então a gente tem que questionar sim e fiscalizar cada centavo para ver se esse recurso foi bem aplicado. Porque como que você inaugura uma coisa que não está pronta? Eu até fiz esse questionamento para o atual presidente Martelo. Eu falei, presidente, se a gente quiser fazer uma sessão plenária aqui nessa obra, nessa sede da Câmara que foi inaugurada, a gente consegue? Ele me respondeu, não. Não. Então não está pronto. Realmente ela foi entregue muito crua. A verdade é essa, hein? Sim. Aquela inauguração da Câmara Municipal foi surreal. Foi surreal, não tinha a mínima condição física de ser inaugurada. Foi mais um ato político Sim. do que um ato administrativo. Me desculpe, mas ali o professor Jesus ficou devendo mesmo, né? Bom, algo a finalizar, vereador Lucas Sanches? Bom, Pedro, eu gostaria de agradecer primeiramente aqui o convite, de poder estar conversando aqui com o seu público, que eu sempre acompanhei aqui o programa, de estar podendo falar um pouquinho do que a gente tem feito nos últimos meses quanto a projetos de leis, requerimentos, fiscalizações. E eu estou sempre aberto a perguntas, estou sempre aberto ao diálogo, com quem pensa como eu, com quem discorda. Eu venho fazendo diversas denúncias referente ao governo Guti, só que isso nada impede de eu votar a favor, por exemplo, de um projeto que venha da prefeitura, que eu seja a favor, que eu acho que é bom para a cidade de Guarulhos. E vai ser assim, com independência, que eu vou atuar o meu mandato até o fim dele. Parabéns ao vereador Lucas Sanches aí pelo seu desempenho. Eu, aliás, quero elogiá-lo pelo seu assessor, né? O Sidney está aqui conosco, né? O Sidão. Sidney Gonçalves, né? Estou tentando até lembrar o sobrenome. Nosso tutor aí para cuidar do... Eu conheço tanto Sidão pelo apelido que eu até estava esquecendo o sobrenome dele. Excelente assessor, parabéns. Viu? Obrigado, Pedro. E até uma próxima oportunidade, vereador Lucas Sanches. Estou à disposição aqui. Obrigado, Pedro.